A SAF do esporte fica ainda mais próximo de acontecer, no meu entendimento, com o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, e eu quero trazer os motivos desta minha opinião, tanto em relação ao faturamento do clube, retornando à elite do futebol brasileiro, trazer aqui também o balanço das últimas temporadas, quanto o esporte faturou, também em relação às declarações do presidente Yuri Romão em entrevista à ESPN, onde ele garantiu, né, sobre o futuro do esporte e que nenhum clube nordestino irá sobreviver sem a SAF. Eu digo até mais em relação a isso, tá? Não é só os clubes do Nordeste, não só o Sport, o Ceará, o Fortaleza, o Vitória, mas sim os clubes que pretendem ter algo além do básico, tá? Um clube que pretende firmar-se na Série A do Campeonato Brasileiro, como o Sport já conseguiu em outros períodos por 5, 10, 15 temporadas, voltar a ter bons jogadores por muitos anos dentro do seu elenco. Penso que isso hoje, um atleta com uma qualidade um pouquinho acima da média, já está custando 400, 500 mil reais mensais, quem dirá para comprar esse jogador em definitivo, 30, 40, 50 milhões, e com o Sport neste vai e vem entre Série A e Série B do Campeonato Brasileiro, não é possível fazer esse tipo de aquisição, tá bom? Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar nesta marca de 20 mil inscritos, que é a nossa próxima meta aqui no YouTube do Futebol Team. Lembrando, aqui a gente fala principalmente sobre o esporte, também outros clubes fora do eixo do país. Conto com a sua inscrição para alcançarmos essa marca de 20 mil inscritos no Futebol Team, e também convido você a conhecer a Betfair. Lá você começa a palpitar a partir de R$ 5 via Pix, sem nenhuma... Aliás, a partir de R$ 1 via Pix, sem nenhuma burocracia. O link no primeiro comentário fixado. E para os saques, a partir de R$ 5 com a Betfair. Não perca essa chance, vou deixar todas as informações pelo link também no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre o assunto do SAF, principalmente agora com o esporte retornando à Série A do Campeonato Brasileiro. Claro que é uma pauta bastante ativa, né? Atenta do torcedor para a temporada de 2025, e eu penso que é algo natural para acontecer com o esporte e qualquer clube do futebol brasileiro a partir da aprovação da SAF aqui no Brasil. E eu quero trazer aqui alguns números, algumas vantagens, desvantagens e também uma declaração do presidente Yuri Romão a respeito desse assunto de SAF. Se fosse para mim elencar, tá? Quais são os principais motivos por que o esporte tem sim que virar um clube empresa no ano que vem e por que o acesso à Série A deixa este cenário mais próximo. Primeiramente, o esporte, ele voltando para a Série A, volta a ter uma arrecadação padrão para um clube da sua magnitude. O esporte que tem basicamente uma dívida na faixa de 200 milhões de reais, não é um passivo tão fácil de se quitar, principalmente estando na Série B do Campeonato Brasileiro. Não quer dizer também que seja o fim do mundo, que o esporte vai fechar as portas se voltar para a segunda divisão, não é esse o cenário, mas claro que fica muito mais difícil você pensar, por exemplo, em uma reestruturação estando na Série B do Campeonato Brasileiro. Então o retorno para a Série A, ele garante um maior faturamento para o clube e também a exposição da marca, não só o faturamento de direito de transmissão, venda de camisas, patrocinadores, também o potencial de revenda de atletas, mas com toda certeza a visibilidade de um clube que o valor da sua marca é muito maior estando na primeira divisão. Até fazendo uma comparação, por exemplo, no Nordeste, o Vitória recebeu uma oferta de mais ou menos 200 milhões de reais em 2022, né, que o Vitória estava na Série C do Campeonato Brasileiro. Você imagina, aquele momento de metade da temporada, o Vitória quase caindo para a Série D do Campeonato Brasileiro, aparece uma oferta do exterior de 200 milhões. Poderia parecer um valor para, digamos, livrar, né, salvar aquele momento do Vitória. Acabou não aceitando. Hoje, o Vitória na Série A do Campeonato Brasileiro não está tão longe assim. O Vitória, basicamente, de um ano para o outro, mais ou menos 1 ano e 3 meses depois, o Vitória já estava matematicamente garantido na Série A. Então, clubes, por exemplo, como o Sport, o Vitória, o Goiás, o Coritiba, clubes que já sabem o caminho das pedras, eles não podem ser vendidos em baixa no mercado. Não estou falando que o Sport tem que ser negociado, por exemplo, só quando disputar a Copa Libertadores da América. Não é isso também. Tá? Se fosse esse cenário, claro, assim como é o Fortaleza hoje, com toda certeza o valor da sua marca ele é muito maior, mas só de ser um clube estruturado, fazendo o mínimo, né, o mínimo que o esporte precisa fazer hoje é estar na Série A do Campeonato Brasileiro,
E eu elenco aqui alguns motivos, né, para o esporte se transformar em uma SAF. Primeiramente, a maior organização e padrão na montagem do elenco, não ficar aquela questão de todo ano, sabe, faz aquela reformulação de 1.000 jogadores, isso eu não concordo. Uma capacidade maior de investimentos, a compra, por exemplo, de atletas aí no patamar de 5 milhões de reais, 15, 20, 30, 40, com naturalidade, isso hoje não é possível, por exemplo, no esporte. Além do mais, tá, o que eu posso ponderar aqui para vocês? Uma organização interna e a descentralização das tarefas, por exemplo, na figura de um único presidente e, claro, a capacidade financeira para captação de recursos, também a montagem, por exemplo, do seu elenco, a estrutura, estádio e muito mais. Então são alguns dos fatores que eu defendo sim a chegada de uma SAF. O presidente Yuri Romão, ele deu uma entrevista recentemente, tá aqui ó, na ESPN, que eu quero dividir aqui com vocês, tá? Ele falou o seguinte, e eu gostei de algumas ponderações dele, que ele explicou a questão da reeleição, e aqui, esse é o assunto principal, né, sobre a SAF, que a SAF é o futuro, que o esporte aprovou no último mês uma reforma do seu estatuto. A partir de 2025, o clube pode negociar a transformação para uma sociedade anônima. E o Yuri Romão garantiu o seguinte, ó, abre aspas, eu tenho uma convicção na vida toda, eu sempre tive muita convicção. E hoje, dentro do ambiente do futebol brasileiro, que está mudando muito rápido e para melhor, a indústria do futebol tem crescido muito, se profissionalizado. Não há mais espaço para romantismo. Existe profissionalismo, planejamento estratégico bem elaborado para um clube que saia da mesmice. É preciso se profissionalizar. Entendo que há uma necessidade principal para os clubes do Nordeste, onde a renda é bem menor do que os clubes do Sul e o Sudeste. Há necessidade de ter um parceiro financeiro do lado. E esse parceiro, para estar ao lado, se faz necessário ter um instrumento que possa dar a segurança ao investidor, ou seja, é a SAF, é a segurança jurídica que os investidores precisam para alocar os recursos em um clube. Eu vejo com muita clareza que nenhum clube do Nordeste conseguirá sobreviver dentro desse novo ambiente do futebol brasileiro sem ter um parceiro financeiro do lado, por meio de instrumento jurídico que é a SAF. Essa é a minha convicção. Tem que ter uma SAF do lado, mas cada clube, com a sua circunstância e ambiente, vai criar seu modelo de SAF. Essa é a diferença que vai ter em relação a Sport, Bahia, diante de Fortaleza, Ceará, CRB. Todos os clubes têm seus modelos, o Sport precisa ter o seu. Tá? Esta foi a entrevista do Yuri Romão ao portal ESPN, de fato bastante clara e correto, tá? No meu entendimento, nesta análise, onde sim, o Sport precisa de uma SAF, há necessidade de uma reorganização dentro do clube. Eu até acho que o presidente Yuri Romão é sim um bom administrador, conseguiu não aumentar a dívida do esporte e ao mesmo tempo apagar incêndios e ainda fazer um elenco competitivo. Na minha opinião, o esporte teve sim um dos 3 melhores elencos, por exemplo, dessa Série B do Campeonato Brasileiro, mesmo sem ter a maior folha salarial. Pode deixar a sua opinião, o que você pensa a respeito desse cenário e o que você vê como mais positivo nesse acesso também, onde, claro, tudo se encaminha para o lado positivo, tanto em relação à SAF, quanto maiores investimentos e, por que não, um futuro melhor para o Leão. Para você fazer a sua aposta com a Betfair, a partir de R$1 via Pix, sem burocracia, o link no primeiro comentário fixado e você encontra as melhores odds no futebol brasileiro e internacional. Tem a final, por exemplo, da Libertadores já nesse próximo final de semana. Ó. Vitória do Atlético Mineiro pagando R$3,70 a cada real apostado, um empate a 3,10, vitória do Botafogo fora a 2,15. Você pode apostar também em outras partidas, também na Série A do Campeonato Brasileiro. Vou mostrar para vocês como é simples. Você vem aqui em futebol, você pode vir em competições e Brasileirão Série A, já mostrando aqui todas as odds. Ó, por exemplo, vitória do Vasco contra o Atlético Goianiense, cotação de 1,50 a cada real apostado. Vitória também do Grêmio contra o São Paulo, pagando 2,30. Vitória do Leão, né, de Salvador contra o Fortaleza, a 2,50. E o empate entre Flamengo e Internacional na cotação de 3,25. Essas e todas as outras odds, não só no futebol brasileiro, mas também em todas as competições internacionais, Premier League e muito mais você encontra com a Betfair. Vou deixar todas as informações pelo link aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Tá bom? Então bora falar sobre outros aspectos envolvendo a SAF do esporte, que no meu entendimento é importante a gente ponderar no decorrer deste vídeo. O que eu posso passar aqui para vocês de interessante? A matéria falando sobre os valores
das SAFs, né, aqui no Brasileirão. Vou abrir essa matéria aqui para você. Ó. O Brasileirão inicia aí com 7 SAFs nesta temporada, ou seja, 35% dos clubes com a SAF. E sobre os valores? No meu entendimento, tá, essa é a minha opinião, o esporte não pode pensar em se transformar em uma SAF por menos de R$1 bilhão. Isso é o mínimo, tá? Eu falo assim, o mínimo mesmo, como se fosse o salário mínimo é 1.400, a média aqui do Brasil acho que está em 2.500. Esse é o mínimo, tá? O mínimo é R$1 bilhão. O esporte não pode pensar em começar negociações, conversas com um investidor menor do que isso. Tem que saber exatamente de quanto tempo estamos falando, se faz, por exemplo, se dentro desse valor está incluído, por exemplo, está incluso o estádio, o centro de treinamento, etc. Mas é um padrão que eu acho que dá para a gente estabelecer neste começo de projeto. Falando aqui sobre alguns números, esta matéria do Portal Lance, sobre, por exemplo, o Atlético Mineiro. Um investimento de 75% da SAF por R$600 milhões foi um investimento basicamente imediato no clube. O Bahia, né, esse investimento de 700 milhões em 15 anos, no total dá mais ou menos R$1 bilhão também. O Botafogo, né, essa venda para o John Textor, algo na faixa de 700 milhões de reais, um investimento em aproximadamente 4 anos. O Cruzeiro também, 400 milhões de um valor de investimento até 2026, por isso que o valor foi menor, né, mas um investimento mais rápido, mais de cara, vamos dizer assim. O Cuiabá não teve os valores revelados. O Vasco, 700 milhões. Fala, pô, é pouco, 700 milhões do Vasco? Claro que é. Só que é um investimento, lembrando, esse valor da SAF, ele não fica parado, esse dinheiro. O valor que o clube ele é, entre aspas, vendido, é o valor de captação para investimento dentro do clube, ou seja, do Vasco, 700 milhões em 3 anos. Tá? Do Coritiba também teve uma SAF parecida com esses números, quer ver? Vou pesquisar aqui para vocês aqui ao vivo, né? Se eu não estiver enganado, também beirando essa faixa de 1 bilhão. Tá vendo? Coritiba, que vendeu aí, ó, tá certo, achei essa matéria aqui do Globo Esporte. A Coritiba concretiza a venda de 90% da SAF a Tricorp por 1,1 bilhão de reais. Tá? Basicamente isso também, esses valores, do meu entendimento, o esporte está basicamente neste patamar, tá? Aí do Coritiba, do Bahia, não dá para pensar, por exemplo, em menos do que isso. E ó, um negócio por 10 anos, tá? Um período de 10 anos, e os outros 10% fica sobre responsabilidade da associação. Há outras maneiras também, eu já até gravei um vídeo falando sobre como o esporte também pode se espelhar na situação no modelo do Fortaleza. Já gravei esse vídeo, vou deixar na tela final, tá bom? Não esqueça de fazer a sua aposta com a Betfair. Lá você começa a palpitar a partir de R$1 via Pix, sem nenhuma burocracia, os jogos do campeonato inglês. Para você que gosta aí, por exemplo, de futebol americano, também todas as cotações da NFL. Olha, é um universo de possibilidades, corrida de cavalos, tênis, golfe, boxe, política, né? Você que também pode apostar em várias outras possibilidades, tanto no exterior quanto aqui no Brasil. Com a Betfair, eu vou deixar todas as informações no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme, nos vemos em uma próxima oportunidade.